Duílio Monteiro Alves pode se dar muito mal em relação ao Carlos Leite. Vou trazer esta história para vocês. Vamos falar também sobre a escalação atualizadíssima entre Corinthians e Racing de Montevidéu. Vou trazer para vocês o último treino do Corinthians com a escalação titular do Antônio Oliveira. Vamos falar também sobre o Timão, que terá duas baixas, já estão confirmadas para a partida diante do Racing. Será que Eric Pulgar também pode ser jogador do Corinthians? E a Abrax está próxima de fechar com o Timão? Tenho novas informações e vou trazer para vocês neste vídeo. Fiel, o vídeo realmente hoje ele está recheado de informações do Corinthians para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É de suma importância para que você nos ajude a crescer cada dia mais. Lembrando que vou sortear duas lindas camisetas quando alcançarmos a marca de 30 mil inscritos. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito graças à parceria que o Corintianeiro tem para vocês. Fiel, devo destacar que estou trazendo 2 vídeos diários do Corinthians para vocês, então é importante que você ative o sininho de notificações para sempre que o vídeo for para o ar, você ser notificado pela plataforma YouTube, certo, Fiel? E lembrando também é que respondemos todos os comentários sem exceção, então basta você comentar aí que você vai ter o seu comentário respondido, porque aqui nesse canal eu não deixo ninguém ficar no vácuo, certo, Fiel? Vamos falar de Corinthians então, chega de enrolação, porque o Timão encara amanhã às 9h30 lá no Uruguai, no Estádio Centenário, Corinthians e Racing de Montevidéu, estreia do Timão na Sul-Americana. Fiel, na teoria, o Racing de Montevidéu é o time mais fraco do nosso grupo, tá? Devo destacar para vocês que temos totais chances de vencer o Racing mesmo fora de casa e dentro de casa. Vamos jogar 2 jogos seguidos contra o Racing, primeiro fora de casa e depois aqui dentro da Neoquímica Arena, certo, Fiel? Para este jogo teremos 2 desfalques confirmados, que é o Igor Coronado e o volante Maicon, tá, Fiel? Igor Coronado, que foi diagnosticado com dengue pelo Corinthians, o jogador não melhora, inclusive o jogador está com fortes dores no corpo e febre, e deve desfalcar o Corinthians, o atleta nem está treinando, tá? Obviamente que o Igor Coronado veio para o Corinthians aí como a nossa principal contratação, fora a bala que o jogador ganha de 2 milhões mensais. Fiel, calma, não é culpa do jogador também, não podemos aqui ficar julgando o Igor Coronado. Ele entrou no finalzinho do jogo contra o Santo André para fazer sua estreia e infelizmente se contundiu aí com uma lesão muscular na coxa esquerda no reto femoral. Infelizmente acontece, o jogador se recuperou e agora que poderia fazer a sua estreia, o jogador aí pegou o dengue e está fora do Corinthians, pelo menos para esta estreia agora diante do Racing de Montevidéu. Outro jogador que está fora é o volante Maicon, que sofreu a mesma lesão do Igor Coronado na mesma coxa, na coxa esquerda. O jogador sofreu uma lesão no reto femoral da coxa esquerda, que não é nada mais do que um estiramento, tá, Fiel? E também vai desfalcar o Timão para este jogo diante do Racing de Montevidéu. Quero trazer para vocês que o Antônio Oliveira está fazendo treinos fortes e muito contundentes. Inclusive, o Corinthians melhorou e muito a sua preparação física, tá, Fiel? Inclusive, um dos jogadores que vem agradando bastante no treino é o volante Paulinho, que deve ter o seu contrato renovado até o final do ano, já que o Corinthians uma vez aceitou a redução de salário do jogador, certo, Fiel? O Corinthians deve ir a campo com o mesmo time que entrou nos últimos 2 jogos contra o São Bernardo e também contra o Londrina. O Corinthians deve iniciar a partida com o Cássio no gol, lateral esquerdo Fagner. Inclusive, devemos aí ter as anteninhas ligadas referente ao Fagner, porque ele está sendo expulso, está entrando aí muito forte nos adversários, tá? E está sendo expulso com muita facilidade. Inclusive, o Corinthians acumula bastante cartão vermelho, principalmente no primeiro tempo. Então devemos ficar atentos aí para a gente não sofrer nenhuma baixa num jogo tão importante de estreia. Então teremos o lateral Fagner, tá, Fiel? Também Cássio, Fagner, a nossa dupla de zaga segue com Félix Torres e Gustavo Henrique. Na lateral direita ainda teremos o Hugo. Lembrando que Matheus Bidu estará no banco de reservas, tá? A nossa dupla de volantes é Raniel, que vem sempre jogando muito bem, uma das principais contratações do Corinthians, que veio junto ao Cuiabá, e o Breno Bidon, menino da base, que vem ganhando espaço devido à contusão do volante Mike. Inclusive, ele vem fazendo ótimos jogos, não está comprometendo a equipe de forma alguma, tá bom? Meio ofensivo do Corinthians, a gente segue com o Rodrigo Garro. Agora que vem a grande questão, porque o Corinthians treinou como time titular
com Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto aberto na ponta, tá, fiel? Inclusive temos o Romero no banco de reservas, que fez metade do tempo como reserva e metade do tempo como titular. Então há essa dúvida se o Romero vai entrar jogando ou não. Lembrando que o Romero está numa boa fase, sempre quando entra está fazendo belos jogos aí, fazendo gols, ajudando o Corinthians. Inclusive eu quero que vocês comentem aí, fiel. Qual a sua opinião? Vocês acham que o Romero deveria entrar titular para esta partida ou o Antônio Oliveira deveria seguir o plano e manter Yuri Alberto e Pedro Raul como titulares do Corinthians? Comentem, porque sua opinião é de grande importância e além dela ser bastante importante para este canal, eu respondo todos os comentários, vou estar lá respondendo os comentários, já aproveito e respondo o seu também. Combinado? Então estamos combinados então. Fiel, vamos falar aí sobre Brax e Corinthians, Corinthians e Brax. Será que o Corinthians vai fechar com a Brax, vai fechar com a Globo? Ontem eu trouxe um vídeo atualizado para vocês que existe um avanço da Brax, mas a Globo está muito forte ainda e eu acredito que o Corinthians deve fechar com a Globo. Mas eu fui apurar informações inclusive atualizadas para trazer para vocês aqui, tá, fiel? O que a Brax avançou com o Corinthians, o que ela se destacou? A Brax aumentou a sua proposta, assim como a Globo também aumentou, só que a Brax estipulou adiantar para o Corinthians um valor maior do que a Globo. Hoje, se o Corinthians fechar contrato com a Brax, a Brax deve adiantar para o Corinthians 90 milhões de reais como adiantamento e também aumentou as bonificações de cláusulas contratuais. Corintianeiro, o que são essas bonificações? Caso o Corinthians seja campeão ou caso o Corinthians chegue na semifinal e final, onde aumenta a audiência, obviamente, a Brax pagaria um valor a mais financeiro para o Corinthians. Eu não tenho os valores dessas cláusulas contratuais para passar para vocês. O que eu atualizei, o que eu apurei é que a Brax está se destacando da Globo pelo valor ofertado de adiantamento, que seria de 90 milhões no ato da assinatura, tá, fiel? O que eu quero trazer para vocês também, que é de suma importância, é que não tem nada, absolutamente nada fechado entre Corinthians, Brax e Globo. Tem muito pano para manga para rolar ainda sobre os direitos de transmissões de jogos do Timão. Inclusive o Corinthians deixou uma terceira janela em aberto para um elemento surpresa, caso possa aparecer aí alguma outra emissora que quer entrar nessa jogada. Então, para vocês verem como não tem nada definido. A Globo também segue muito viva nessa história com o Corinthians para fechar os direitos de transmissão até 2029, tá, fiel? Porque a Globo, além dela aumentar sua proposta, ela tem um fator de possuir uma emissora própria, diferente da Brax, que terá que desmembrar, caso feche com o Corinthians, entre várias emissoras, com emissoras aí fechadas, como a Amazon Prime Video também, tá, fiel? E também aí com o Cazé TV também do YouTube, tem a Bandeirantes também, o SBT, eu acho que não a Globo, porque a Globo disputa diretamente contrato com a Brax, tá? Mas como a Brax não possui uma emissora própria, ela vai ter que fazer várias parcerias, tá bom? Para poder aí estar transmitindo os jogos do Corinthians. Diferente da Globo, que sai com o pé na frente, que ela já tem uma emissora própria, ela tem a Globo na TV aberta, tem o Sport TV também, e pode aí desmembrar os jogos do Corinthians com bastante facilidade por possuir uma TV própria, tá? Então, para a Globo, financeiramente, sai muito mais barato. Obviamente que existem duas propostas na mesa e o Corinthians vai analisar qual é a melhor proposta para si. Eu, corintianeiro, acredito ainda que o Corinthians vai fechar com a Globo. É as informações que eu possuo. Porém, eu preferia que o Corinthians fechasse com a Brax, tá, fiel? Porque a Brax aí, além de pagar muito bem para o Corinthians também, adiantar um bom valor financeiro, é uma empresa que está valorizando e muito o Corinthians. Lembrando que tem contratos atrelados. Corintianeiro, quais são esses contratos atrelados? A Brax também pode fechar as placas publicitárias do CT, tá, fiel? Então o Corinthians, além de pode fechar com as transmissões de jogos com a Brax, pode fechar também em relação às placas publicitárias. E se houver um acordo bom com as placas, pode ser que o Corinthians também dê preferência para a Brax aí em relação às transmissões de jogos. Acontece que o Augusto Melo vem fazendo um trabalho exemplar e já vamos falar sobre o Augusto Melo a seguir quando a gente for comentar também sobre o Duílio. Fiel, cada vez aparecendo mais escândalos aí. Mas comentem, porque eu quero saber e muita sua opinião referente entre Brax e Globo. Quem que vocês acham que o Corinthians deve fechar? O que tem de mais atualizado sobre as transmissões de jogos é isso. Inclusive, eu quero que vocês comentem, quero muito saber a sua opinião referente a este assunto. Fiel,
Eu trouxe informações para vocês em vídeos anteriores que o Carlos Leite, desta vez, além dele já mover uma ação contra o Corinthians, agora ele está movendo uma ação contra a Brax, pedindo 20 milhões de reais referente a ter intermediado a negociação entre Brax e Corinthians. O Augusto Melo desconhece totalmente isso, inclusive o Corinthians pode ir, principalmente o presidente Augusto Melo, como testemunha da Brax, tá, fiel? Por isso estou trazendo esta informação para vocês. A Brax está usando a mesma defesa do Corinthians, tá? Do diretor financeiro Yunquili, do Timão, que vem fazendo, inclusive, um ótimo trabalho. Corintianeiro, então o que está realmente acontecendo? Fiel, o Duílio Monteiro Alves, olha só a capacidade deste ser idiota. O Duílio Monteiro Alves assinou uma confissão de dívida falando que o Corinthians deve o senhor Carlos Leite e que, após o fechamento com a Brax, olha a cabeça do Duílio Monteiro Alves, né? Olha o quanto ele está aí cada dia mais se enterrando. Por quê? O Augusto Melo arrumou o patrocinador, o Augusto Melo fechou com a Brax e o Duílio quer usar a Brax para pagar o empresário Carlos Leite da época da sua gestão. Olha para vocês verem a capacidade do Duílio, porque ele assinou uma confissão de dívida dizendo até que na primeira parcela que a Brax pagar ao Corinthians, deve ser quitado o empresário Carlos Leite, tá, fiel? Simplesmente isso. Então o que o Corinthians fez perante a justiça? O Corinthians não quis pagar, o Carlos Leite acionou o timão na justiça e o Corinthians pede aí a raízes dessa confissão de dívida. O que é isso? O documento, um contrato que prova que o Corinthians está devendo o senhor Carlos Leite e o empresário não conseguiu aí apresentar nenhum contrato até o presente momento. Então o Corinthians está ganhando de lavada essa ação na justiça diante do Carlos Leite e não vai precisar pagar essa confissão de dívida. Mesma coisa que eu tenho uma empresa, falta poucos dias para mim sair, eu vou lá assinando confissão de dívida para todo mundo e depois todo mundo recebe como se nada tivesse acontecido. Obviamente que o Corinthians deve o Carlos Leite referente a empréstimo que foi feito, com juros e tal. Enfim, fiel, uma anarquiada que a gente sabe que essa gestão passada fez. Acontece que a Brax está usando o mesmo recurso que o Corinthians está alegando, pedindo um documento, um contrato, dizendo que ele intermediou o negócio e que ele tem direito a esses 20 milhões de reais. Ou seja, o Carlos Leite está levando patada para tudo qualquer lado e não recebendo dinheiro nenhum. Para vocês verem, fiel, o tanto que empresários são sanguessugas. Eles visam apenas dinheiro, visam apenas sugar o clube, que era muito favorável na época da gestão de Duílio Monteiro Alves, de Mário Gobi, de Andrei Sanches, porque eles mamaram na teta lá por muito e muitos anos, tá, fiel? Pegando jogadores baratinhos aí, emprestando jogadores, vendendo jogadores a preço de banana. Corinthians era realmente uma cobaia na mão desses empresários. Por que o Duílio pode se dar mal nessa história? Porque judicialmente ele não vai receber nem do Corinthians e nem da Brax. Vai sobrar para o Duílio, porque foi na gestão do Duílio que ele fez empréstimos, ou seja lá o que ele fez, que o Corinthians está devendo a esse empresário, esses valores absurdos que eles estão pedindo. Então, ele vai ter que resolver com o Duílio essa história, que não tem poderio nenhum, repito, não tem mais poder nenhum em relação ao Corinthians, tá, fiel? E devo lembrar para vocês que o Duílio pode se lascar ainda mais, porque ele fez acusações sérias diante do Augusto Melo, acusando que foi culpa do Augusto Melo que o Corinthians perdeu o Matias Rojas, tá, fiel? Que o Augusto Melo não teria pagado o Matias Rojas. Enfim, Romeu Tuma Júnior aí deve estar pressionando o Augusto Melo para uma resposta, porque o Duílio também pediu explicações sobre a história da frota de carros que o Augusto Melo revelou que tinha na gestão do Duílio Monteiro Alves. Como assim? O Augusto Melo chegou lá e deparou com mais de 15 carros. 15 carros que era destinado aí a executivo do Corinthians, a diretor do Corinthians. Eles usavam carros como se fosse um governo, tá, fiel? Você tem lá os carros de exposição do clube que você pode usar e os caras usavam o carro como particular. Fora o custo que isso gerou para o clube em matéria de combustível e todo esse seguro, todas essas coisas que seriam pagos. O Corinthians, na gestão do Augusto Melo, já pegou esses 15 carros e estão à venda, tá, fiel? E o dinheiro será destinado totalmente ao Corinthians. Para vocês verem como o Corinthians estava sendo prejudicado na mão de Duílio Monteiro Alves, tá, fiel? Ele pede explicação ao Duílio referente a esses carros e o Augusto Melo tem uma resposta para dar. Inclusive, essa resposta estava marcada para a data de hoje, tá, fiel? Em que o Augusto Melo deve dar uma resposta referente a esse carro.
a esses casos. O Duílio está cavucando, cara, eu não sei o que ele está cavucando, o que ele está tentando fazer para restabelecer a sua imagem, porque não tem restabelecimento pelo tanto de coisa errada que ele fez. O Matias Rojas, quem não pagou foi o senhor Duílio. O Corinthians estava com direitos de imagem atrasado durante 2 anos completos, devendo vários jogadores, inclusive o Augusto Melo pagou todos os direitos de imagem do Corinthians. Tem a questão da frota de carros, tem a questão da Ernest Young, que está fazendo uma auditoria geral e está achando cada vez mais podridão nessa gestão do Duílio Monteiro Alves. Então, quanto mais ele está cavucando, mais ele está achando. E obviamente que ele detesta essa gestão, porque o Corinthians não está pagando as dívidas que ele achou que seriam pagos para os seus bebezinhos, que é para os seus empresários, tá? O Corinthians, inclusive, deveria fazer uma carta de repúdio repugnando este presidente mal intencionado e que ele nunca mais possa pisar no Corinthians novamente. Certo, fiel? Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião, porque as notícias são boas. Carlos Leite não vai receber nem de Brax e nem de Corinthians. Se ele for receber, vai ter que receber diretamente do presidente que ele fez negócio, que é o senhor Duílio Monteiro Alves. Fiel, comentem aí, porque eu quero saber muito a sua opinião referente a este assunto, tá? Quero trazer uma última notícia aqui para vocês, é referente ao Eric Pulgar. Vocês inscritos me pediram para trazer para vocês verem. Eu nem coloquei o Eric Pulgar na capa, porque não existe absolutamente nada entre Corinthians e Eric Pulgar. Corinthians tentou contratar o jogador lá na gestão de Duílio Monteiro Alves, inclusive Eric Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e não existe, repito, não existe absolutamente nada entre Corinthians e Eric Pulgar, e nem na capa eu coloquei o jogador aí para não gerar miscliques, para vocês clicar pensando que é uma coisa e é outra. Nesse canal eu levo vocês com bastante seriedade. Então comentem aí, fiel, quero saber muito sua opinião referente a todos esse assunto. E pode comentar que aqui eu respondo mesmo. Doa quem doer. Muita gente se dói por isso, porque tem muitos canais que nem respondem vocês. Vocês comentam lá e ficam no vácuo. Aqui eu não deixo ninguém no vácuo. É só você comentar, faça o teste. Já deixa o seu like também e se inscreva em nosso canal. Certo, fiel? O meu muito obrigado por tudo. De tarde tem mais vídeo do Timão e vai Corinthians!